Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos agora para mais uma aula do nosso curso de Direito Penal, parte geral. Vamos tratar hoje do concurso de crimes. Bom, o concurso de crimes se dá quando o juiz se depara com uma pluralidade de delitos, né? E a depender das circunstâncias fáticas ali, do modo de ação e de outros elementos que a gente vai ver, essa pluralidade de delitos vai ser apurada de uma forma ou de outra, ou pode até ser considerada um crime único, né? A depender das circunstâncias. Bom, o que nós vamos analisar primeiro é a hipótese do concurso material, que é a de mais fácil visualização, né? No concurso material, é considerado cada crime, cada conduta praticada é tomada individualmente e é apenada individualmente, quer dizer, há uma aplicação cumulativa das penas. Aqui não há nenhuma técnica especial, né? Vamos supor que o sujeito cometa ali um estupro, né? De um homicídio, né? Vai responder pela pena do estupro e pela pena do homicídio, né? Cada uma das penas de maneira integral, sem nenhuma glosa ou sem nenhuma técnica de adaptação, né? Os requisitos do concurso material são a prática de mais de uma ação ou mais de uma omissão, né? E que dessa pluralidade de ações ou pluralidade de omissões decorram 2 ou mais crimes. A consequência, né, disso vai ser a aplicação cumulativa das penas, que é o chamado cúmulo material. Esse concurso material ele se divide em duas espécies. O concurso homogêneo é quando se tratam de crimes idênticos, por exemplo, o sujeito pratica 2 homicídios ali em sequência, né? Ou concurso heterogêneo, quando se trata de crimes diversos, como eu relatei aqui, o estupro e o homicídio, né? Uma nota distintiva é que esses delitos eles deve haver desígnios autônomos, certo? Ele deve ter a vontade e dirigir finalisticamente a ação dele ou a omissão para a prática de cada um dos crimes, né? Esse é um elemento do concurso material. O concurso formal, também chamado de ideal, né? Aqui já a aplicação de uma técnica especial que beneficia o agente, né? O concurso formal ideal se dá com bons requisitos, né? Os pressupostos materiais. É a prática de uma só ação ou uma só omissão, né? Aqui eu vou retornar um pouco para esclarecer um pouco esse conceito de ação e omissão, né? Uma mesma ação ela pode ser composta por vários atos, né? Vamos supor, o cara quis matar alguém, né? E aí ele deu vários tiros, né? Ou várias facadas, ou tiro e facadas e pauladas, ou seja o que for, né? Vários atos, mas a ação dirigida finalisticamente a um objetivo, que era matar o sujeito, né? O Código Penal e a doutrina majoritária adota a teoria finalista da ação, que preconiza justamente isso, que a ação humana ela é dirigida finalisticamente à produção de uma conduta. Ele toma ação nessa acepção específica e não fazendo uma distinção entre a ação e o conjunto de atos que engloba a ação, né? Então a ação é sempre nessa acepção que eu acabo de dar. Bom, os requisitos aqui do concurso formal: a prática de uma só ação ou uma só omissão, né? E dessa ação ou omissão se configurarem 2 ou mais crimes, né? Bom, quais vão ser as consequências disso, né? Bom, primeiro definir aqui as espécies. Quanto à identidade, pode se tratar de um concurso formal homogêneo, quando se tratar de infrações idênticas, né? Ou concurso formal heterogêneo, quando forem infrações diversas, né? Quanto ao elemento subjetivo, né?
No concurso formal próprio ou perfeito, o sujeito tem um desígnio único, né? E no concurso impróprio ou imperfeito, ele tem desígnios autônomos, né? Uma só ação, mas ele quer produzir 2 ou mais resultados com essa única ação, né? Ele tem o desejo, ele dirigiu aquela ação única para a produção de 2 ou mais resultados, é o chamado concurso impróprio ou imperfeito. No concurso impróprio ou imperfeito se aplica a mesma regra do concurso material, quer dizer, vai haver aplicação cumulativa das penas, né? Se essa ação ou omissão for dolosa, né? E os crimes resultarem de desígnios autônomos, né? Como a gente já falou. No caso do concurso próprio ou perfeito, né? Se desdobra em 2 situações, né? Pode haver a aplicação da mais grave das penas, né? Aumentada de 1/6 até a metade, né? Isso no caso de decorrerem 2 infrações distintas, né? O juiz pega a pena mais grave e aumenta ela de 1/6 até a metade. Se as penas forem iguais, né? Se tratar de delitos iguais, na verdade, vai haver a aplicação de uma só das penas, é claro, né? Aumentada de 1/6 até a metade, né? E essa gradação, a baliza dessa gradação de 1/6 até a metade, vai ser o número de infrações praticadas, né? Isso é um critério jurisprudencial, né? Bom, as razões para o concurso formal, porque uma figura jurídica que é benéfica para o agente, né? Em vez de responder isoladamente por cada crime, ele vai responder somente pela infração mais grave, né? Ou se a infração da mesma espécie por uma pena só aumentada de 1/6 até 1/3, de 1/6 até a metade, na verdade, desculpe, né? Disse que que esse instituto foi consagrado por razões de política criminal, quer dizer, por algum motivo o legislador entendeu que o sujeito que pratica uma ação única, né, produz 2 ou mais resultados, ele deveria ser apenado de forma mais branda do que aquele sujeito que pratica 2 ou mais ações, né? Não vamos entrar nesse particular aqui. Bom, uma nota importante é que, quanto à pena de multa, não incide nenhum tipo de técnica de aplicação de pena. Quanto à aplicação de multa, vai ser sempre o cúmulo material, né? Ainda que ele seja beneficiado pelo concurso formal ou pelo crime continuado, que nós vamos ver agora, a pena de multa vai ser aplicada sempre de maneira integral. Bom, quanto ao crime continuado, que é também uma figura benéfica para o agente, né? Há algumas teorias, né? Na verdade, 3 teorias principais, né? O crime continuado, na verdade, já definindo, seria o seguinte: quando o sujeito pratica vários crimes, né, dentro de um mesmo contexto fático, com circunstâncias muito semelhantes, o que dá a entender que um crime seria a continuação do outro, que seria uma espécie de uma sequência criminosa, né? A gente pode pensar naquele usuário de crack, usuário de drogas, né, que ele comete, sei lá, numa noite de loucura aí, de fissura de droga, ele sai e comete, sei lá, 15 assaltos ou 15 furtos, né? Se essas penas dele aí fossem aplicadas pelo cúmulo material, o cara por 15 furtos, se eu não me engano a pena do furto é de 1 a 4 anos, ele poderia pegar em tese, vamos lá, 40, 60 anos de prisão, né? Isso aí por furto, né? Seria uma coisa um pouco desproporcional, tendo em vista que a pena do homicídio é limitada a 20 anos de prisão. Então o cara que cometeu 15 furtos na noite pegaria uma pena maior do que um camarada que cometeu um homicídio, né? Haveria uma incoerência interna dentro do sistema, e essa incoerência interna é sanada por meio da figura do crime continuado, que aí restabelece o senso das proporções ali na questão das penas. Bom, voltando aqui à natureza jurídica, as teorias são a teoria da unidade real, né,
que seria um único delito composto de várias ações, né? Quer dizer, 15 furtos seria considerado um furto único com várias ações, quer dizer, uma teoria que não é adotada, né? A teoria da ficção jurídica, que é a teoria adotada no Código Penal brasileiro, né? Que na realidade são vários crimes, né? Mas por uma ficção, né? Por uma ficção jurídica, considera-se aqueles vários delitos como um único delito, justamente para guardar essa proporção, né, sistêmica ali dentro do sistema do direito penal, né? E há também a teoria mista, né, que consideraria todos esses delitos praticados como um terceiro crime, né, como um crime autônomo, né, composto da massa de delitos. Essa teoria também não é adotada. A teoria que nós temos que guardar é a teoria da ficção jurídica, né, que é justamente isso. Assume-se a realidade dos fatos, quer dizer, o sujeito praticou vários crimes, mas por uma ficção, né, por essa baliza, essa questão organizacional de proporção ali do sistema, considera-se como se o sujeito tivesse praticado um único delito, né? Os requisitos são os seguintes, né? Mais de uma ação ou omissão, né? Dentro daquela definição de ação ou omissão que nós já traçamos, né? Pode ser um conjunto de atos, mas dirigido finalisticamente a um resultado, né? Com mais de uma ação ou omissão, a prática de 2 ou mais crimes da mesma espécie, né? Nessa definição de 2 ou mais crimes da mesma espécie, há uma certa vacilação da jurisprudência, né? Que às vezes trata como sendo exatamente o mesmo crime, né? O mesmo tipo penal, quer dizer, artigo 121, artigo 157, artigo 155, ou às vezes crimes que protegem figuras típicas que protegem os mesmos bens jurídicos, por exemplo. Em tese seria possível, por esse entendimento, um entendimento pela continuidade delitiva, no caso de crime furto e roubo, né, que são crimes contra o patrimônio, né, o patrimônio sendo bem jurídico protegido, né. Há essa vacilação na jurisprudência, mas ao que parece prevalece o entendimento pela mesma configuração típica, quer dizer, aquele mesmo tipo penal, crime continuado de crime de furto, um crime de furto, roubo com crime de roubo, mas isso não está totalmente estabelecido, então é bom verificar aí no âmbito do STJ ou do STF como é que está hoje em dia essa situação, né? Terceiro requisito, que essas mais de uma ação ou omissão as quais configuram mais de 2 ou mais crimes, né? Que elas sejam praticadas em condições de tempo, lugar, maneira e outras semelhantes, né? Como é que a jurisprudência entende isso? É uma relação de contexto, né? Crimes praticados ali no mesmo contexto, né? E ela estabeleceu um lapso temporal para fins de dar uma certa segurança a esse conceito, para que haja uniformidade, né, no entendimento dos tribunais, né? E estabeleceu o lapso de 30 dias, né, entre um crime e outro, né? Quer dizer, se aquele sujeito, como voltando ao exemplo, aquele drogado que comete vários furtos, né, se os furtos foram praticados no lapso de 30 dias entre o primeiro e o último, seria possível o entendimento pelo crime continuado. Se extrapolar esse prazo, aí já é uma nova sequência de crimes que tem que ser apenada de forma autônoma, não pode ser incluída na primeira sequência de crimes para fins do benefício aqui do crime continuado, né, da figura benéfica do crime continuado. O último requisito aqui, que os crimes subsequentes sejam havidos como continuação do primeiro, né? Justamente aquilo, o entendimento por uma sequência de delitos, né? Os delitos subsequentes seriam uma continuação da primeira infração, né? Bom, enquanto a esse último requisito aqui, há 3 teorias, né? A teoria objetiva, né? Teriam que estar presentes os requisitos descritos no artigo 71 do Código Penal, que são esses que eu li, né? Condições de tempo, lugar, maneira e outras semelhantes, né? Bastaria que preenchesse esses requisitos, faria jus ao benefício do crime continuado. Pela teoria subjetiva, o preenchimento rigoroso, né, a subsunção exata a esses quesitos seria prescindível,
e seria necessária tão somente uma relação de contexto ali, uma coisa um pouco mais elástica, né? E a teoria objetivo-subjetiva exigiria tanto a relação de contexto quanto o preenchimento dos requisitos do artigo 71 e também estabeleceria uma exceção, né, que seria a impossibilidade de aplicação ao criminoso habitual, quer dizer, aquele sujeito que tem o crime como um modo de vida, né, o sujeito que vive de praticar pequenos golpes ou pequenos furtos, né, ou conceder a ele essa figura, o benefício aqui do crime continuado, seria na verdade um incentivo para que ele continuasse praticando crimes, né, seria uma subversão do instituto, né, o que não é admissível, né, uma figura ali dentro do Código Penal para fomentar a prática de crime, né. Bom, as consequências aqui do crime continuado, né, será aplicada a pena de um só dos crimes se idênticas, né, aumentada aqui, se idênticas, aqui ele está tomando, então, assumindo como premissa aquela questão dos crimes da mesma espécie, admitindo que podem ser crimes de tipificação diversa, né, por consequência de preceito secundário, quer dizer, de sanção penal diversa. Pena de um só dos crimes idênticas, aumentada de 1/6 a 2/3. A aplicação da mais grave das penas se diversas, aumentada de 1/6 a 2/3. E aqui uma diferenciação importante. Nos crimes dolosos com violência ou ameaça contra vítimas diferentes, pode ser aplicada a pena de um só dos crimes, aumentada até o triplo, né? Isso aqui é para que o sujeito não cometa, sei lá, vários roubos aí com violência ou várias lesões corporais e se beneficie da figura do crime continuado e pegue uma pena por demais branda, né? Lembrando que tanto o crime continuado quanto o crime formal são figuras instituídas para favorecer o sujeito. Se no cálculo ali do crime continuado ou do crime formal a pena for maior do que a pena do concurso material, deve-se aplicar a regra do concurso material. Esses institutos, tanto do crime continuado quanto do crime formal, a finalidade deles é beneficiar o agente criminoso, é conceder ele a possibilidade de uma pena menor, né? Bom, a dosagem da pena no caso do crime continuado, que tem aqui essa gradação, né, 1/6 a 2/3, ela vai ser quer dizer, o aumento vai ser maior quanto maior o número de infrações praticadas, né? Essa é a baliza jurisprudencial, né? E na hipótese, vamos supor, de alteração legislativa, né, como ocorre frequentemente, a lei aplicada vai ser a lei mais grave. Vamos supor que o sujeito pratica ali uma sequência de roubos, né, no espaço ali de 30 dias, e aí quando chega no dia 15, houve uma mudança legislativa, a pena do roubo foi agravada. Aumentaram a pena do roubo, vamos supor, em 5 anos, né? E azar do cidadão, né? Ele teve a oportunidade de parar de praticar esse delito, não parou, né? Então ele vai responder pela pena mais grave. Bom, aqui uma última nota. Quanto ao modo de aplicação pelo juiz, primeiro ele vai efetuar a dosimetria de cada um dos crimes como se ele fosse efetuar como se ele fosse impor a pena pela regra do concurso material, quer dizer, pega cada crime individualmente e procede ao cálculo procede à dosimetria, né? E depois que ele já tem a pena ali de cada crime individualmente, aí ele aplica as regras a regra do concurso formal, né, do crime continuado, ou do concurso material, se for a hipótese. Meus caros, quanto ao concurso de crimes era isso. Uma abordagem, como sempre, bem superficial, mas qualquer dúvida, estamos às ordens. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção.